Sabe, meu bem, quando a gente chega aos 78 anos, tem tanta coisa para contar que nem sei por onde começar. Meu nome é Angélica, e se você está aí me ouvindo, é porque tem paciência para escutar uma velha que já viu muita coisa nessa vida. Às vezes me pergunto se Deus não deu esse nome para mim de propósito, porque anjo eu nunca fui, mas talvez tenha aprendido a voar mesmo com as asas cortadas. Você deve estar pensando, lá vem essa dona falar de sofrimento. Não é bem assim não, viu? Claro que a vida não foi moleza, mas também teve seus momentos doces. Literalmente doces, até demais. Se é que você me entende. Olha, vou te falar uma coisa que talvez você não espere ouvir de uma senhora da minha idade. Eu fui uma criança gorda, muito gorda. E minha mãe também era. Hoje, sentada aqui na minha varanda, vendo meus netos correrem pelo quintal, às vezes me pego pensando como as coisas mudaram. Tenho 5 filhos, sabe? 14 netos e 8 bisnetos. Uma bênção de Deus, cada um deles. Mas quando eu era pequena, lá pelos anos 50, 60, ser gorda era quase como carregar uma cruz. Uma cruz pesada que você não podia largar. O cheiro do café que acabo de passar me lembra da minha infância. Engraçado como os cheiros ficam grudados na memória da gente, não é? Café sempre foi presente na nossa casa, junto com o silêncio pesado que pairava sobre a mesa quando o papai olhava para mim e para a mamãe com aquela cara de desgosto. Mas deixa eu não me adiantar. Você sabe como é difícil falar de certas coisas? Tem hora que a garganta fecha, o coração dispara, mesmo depois de tantos anos. Mas eu aprendi que contar nossa história é uma forma de curar as feridas que ainda sangram por dentro. E se a minha história puder ajudar alguém a entender melhor os tempos de hoje, então vale a pena reviver cada dor. Meus netinhos me chamam de vovó docinho, e eu rio toda vez que escuto isso. Se eles soubessem que esse docinho já foi motivo de tanta amargura, mas hoje eu posso rir, graças a Deus. Nem sempre foi assim. Então se acomoda aí, que a história é longa e tem de tudo um pouco. Tristeza, muita tristeza, raiva, vergonha, mas também amor, e no final, uma paz que demorou muito para chegar. A história de uma menina que nasceu gorda numa época em que isso era quase um pecado. Criada numa família que tinha dinheiro para tudo, menos para aceitar que nem todo mundo nasce do jeito que a sociedade quer. Nossa casa era uma das mais bonitas da cidade. Posso falar isso sem mentir. Papai, o Dr. Sebastião Ferreira, era advogado de uns políticos importantes da região. E isso trazia dinheiro bom para a família. A casa tinha 2 andares, varanda grande na frente, jardim bem cuidado e móveis que vinham da capital. O assoalho de madeira encerada brilhava tanto que a gente via o reflexo, e o cheiro daquela cera grudava na roupa. Mas sabe como é, minha filha? Nem tudo que reluz é ouro. Por fora, éramos uma família próspera e respeitada. Por dentro, tinha uma guerra silenciosa acontecendo todo dia. Eu era a 3ª filha do Dr. Sebastião, nascida em 1949, quando ele já tinha uns 40 e poucos anos. Mamãe, a dona Benedita dos Santos, era uma mulher doce como o açúcar mascavo, mas carregava uma tristeza no olhar que a gente percebia de longe. Ela era magrinha, como diziam as vizinhas, mas depois que os filhos nasceram, parece que ela desistiu de tentar ser magra. Lembro que quando eu tinha uns 9 anos, ouvi papai falando no telefone com alguém. Tenho 2 gorduchas em casa, doutor. A mulher e a menina. Não sei mais o que fazer com elas. A voz dele ecoava pelos corredores largos da nossa casa. E eu estava escondida atrás da porta da sala, sentindo o peito apertar de um jeito que nem sabia explicar. Mamãe vivia na cozinha. Não porque precisasse, tínhamos a Josefa que nos ajudava com os serviços, mas porque ali ela se sentia segura. O fogão a lenha grande, com suas panelas de ferro, era o reino dela. O cheiro de pão caseiro, de doce de leite, de biscoito de polvilho, era ali que ela sorria de verdade. E era ali que eu aprendia que comida podia ser carinho, mesmo quando o resto do mundo dizia que ela era nossa inimiga. A vovó Angelina
mãe do papai, morava com a gente desde que o vovô morreu. Uma mulher seca como galho de aroeira, sempre de preto, sempre com a boca franzida como se tivesse chupando limão. Ela tinha seus 60 anos bem carregados e a língua afiada que nem navalha. Benedita, você vai criar essa menina igual a você, toda desengonçada? Ela falava alto, para todo mundo ouvir. Já não basta uma gorda na família, agora tem que ter duas? Vovó tinha mania de falar que gordura era castigo de Deus por falta de temperança. Como nossa família era protestante, frequentávamos a igreja batista toda semana. Ela sempre arrumava versículo da Bíblia para justificar as maldades que falava. O corpo é templo do Espírito Santo. Ela repetia, me olhando de cima a baixo. E vocês duas estão profanando esse templo com a gula. Meus irmãos eram todos magros. Graças a Deus para eles. Antônio, o mais velho, já tinha 17 anos e era a cara do papai, alto, esguio, bonito. Carmen, com 15, era uma moça linda, com cintura fina e um sorrisinho que conquistava todo mundo. José, de 12, era pura maldade concentrada. Magro como vara e com língua de cobra peçonhenta. Ana, que tinha 10, ainda era criança, mas eu já percebia que ela também estava começando a encher, como dizia a vovó. João, o caçula de 4 anos, era um anjinho loiro que corria pela casa toda fazendo barulho. A hora do almoço era um suplício. A mesa grande de madeira maciça, que caberia uma família inteira, virava um tribunal. Papai sentava na cabeceira, sempre de terno mesmo em casa, com aquele jeito sério de quem estava julgando um criminoso. Vovó ficava do lado direito dele, mamãe do esquerdo. E nós, filhos, espalhados nas laterais. Angélica, você não vai repetir, papai falava, me olhando por cima dos óculos. E Benedita, você também não. Já chega. O barulho dos garfos e facas no prato parecia um tambor na minha cabeça. Carmen e Antônio podiam repetir quantas vezes quisessem. José ainda por cima fazia questão de pedir mais, só para provocar. E eu ficava ali, olhando a comida na travessa, sentindo a barriga roncar, mas sem coragem de pedir mais nada. Depois do almoço, quando papai saía para trabalhar e vovó ia descansar, mamãe pegava minha mão e a gente ia para a cozinha. Era nossa hora. Ela abria a despensa, tirava uns biscoitos que tinha guardado, e a gente comia em silêncio, dividindo não só a comida, mas também a culpa e a vergonha. Não fala nada pro seu pai, ela sussurrava, passando a mão no meu cabelo, e eu balançava a cabeça, entendendo que aquele era nosso segredo, nossa única forma de carinho numa casa cheia de móveis bonitos e corações duros. Dr. Sebastião Ferreira era respeitado na cidade inteira, homem estudado, bem vestido, que falava bonito e sabia conversar com qualquer pessoa importante. Na rua todo mundo cumprimentava com reverência. Bom dia, doutor. Como vai, doutor Sebastião? Ele caminhava sempre ereto, com a pasta de couro na mão e aquele ar de quem sabia das coisas. Mas dentro de casa, com as portas fechadas, papai se transformava numa pessoa que eu custava a reconhecer. Principalmente quando o assunto era o peso meu e da mamãe. Vocês duas são uma vergonha para essa família. Ele falava, andando de um lado para o outro da sala, as mãos para trás como se fosse um general dando ordem. O som dos sapatos dele, no assoalho encerado, ecoava pela casa toda. Eu trabalho. Me mato de trabalhar para dar o melhor para vocês, e vocês me pagam assim, virando motivo de chacota na cidade. Eu tinha uns 9 ou 10 anos quando ele começou com os métodos educativos, como ele mesmo chamava. Primeira regra, eu e mamãe não podíamos jantar. Vocês comem demais durante o dia. Ele justificava. Vão ficar sem janta até aprenderem a se controlar. Lembro da primeira vez que ele fez isso. A mesa posta, o cheiro da comida gostosa da Josefa enchendo a casa, e eu e mamãe sentadas na sala, ouvindo o barulho dos outros comendo. Minha barriga roncava tanto que eu achava que todo mundo ia escutar. Mamãe segurava minha mão e eu sentia ela tremendo. É pro nosso bem, Angélica, ela sussurrava,
mas eu via que ela estava engolindo o choro. Depois veio a balança. Papai comprou uma balança grande, dessas de farmácia, e colocou no banheiro da suíte dele. Todo sábado de manhã, depois do café, que a gente não podia tomar com açúcar, ele chamava: Benedita, Angélica, vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa essa semana. A caminhada até o quarto dele parecia durar uma eternidade. O corredor comprido, com os quadros das paisagens olhando para a gente, o cheiro do perfume caro dele misturado com o medo frio que subia pela minha espinha. A balança ficava no meio do banheiro, como um monstro de ferro esperando para nos devorar. Benedita, você primeiro. Mamãe subia na balança, e eu via ela fechando os olhos, como se isso fosse fazer o peso diminuir. O ponteiro da balança oscilava, procurando o lugar certo, e cada movimento dele era como uma punhalada. Não mudou nada, papai falava, balançando a cabeça. Você não tem vergonha na cara mesmo. Depois era minha vez. Eu subia naquela balança fria de pés descalços e rezava baixinho para que o número fosse menor. Mas nunca era. Criança cresce, né? E eu crescia para todos os lados. Olha só essa menina, ele falava, apontando o dedo para mim, com 9 anos e já pesando mais que menino de 12. Você quer virar que nem sua mãe? Quer que ninguém case com você? As palavras dele doíam mais que qualquer pancada. Porque pancada sara, mas palavra fica grudada na alma da gente pro resto da vida. Teve uma vez que ele me fez ficar de joelhos no ladrilho frio da cozinha por 2 horas, só porque a Josefa contou que me viu pegando um pedaço de pão escondido. Você vai ficar aí até aprender que comida não é brincadeira, ele disse, saindo e me deixando sozinha. O frio do chão subia pelas minhas pernas. Os joelhos começaram a doer, mas o que mais doía era a vergonha. A Josefa passava por mim e baixava a cabeça, sem coragem de falar nada. Vovó Angelina passou e ainda deu uma risadinha. Bem feito. Talvez agora você aprenda a fechar essa boca. Mamãe apareceu na porta da cozinha, olhou para mim com os olhos cheios d'água, mas não disse nada. Não podia dizer. Ela sabia que se defendesse, ele ia fazer pior comigo. É pro seu bem, Angélica. Papai falava toda vez que inventava um castigo novo. Um dia você vai me agradecer. Eu tô tentando salvar vocês duas da desgraça que vocês mesmas escolheram. Ele realmente acreditava nisso, sabe? Acreditava que estava nos educando, nos salvando. Na cabeça dele, gordura era escolha. Era falta de força de vontade. Era preguiça. E como ele era o homem da casa, o provedor, o doutor respeitado, cabia a ele nos consertar. Teve noite que eu deitava na cama, dividida com a Ana, e ficava imaginando como seria se eu acordasse magra no dia seguinte. Se um anjo aparecesse no meu sonho e fizesse um milagre, será que papai ia me olhar do jeito que olhava para Carmen? Será que ia me chamar de minha filha em vez de essa menina? Mas o milagre nunca veio, e os castigos foram ficando cada vez piores. Se papai usava castigos para tentar nos consertar, vovó Angelina usava o que ela chamava de remédios de Deus. Dona Angelina era uma mulher que acreditava que para tudo havia uma solução nas ervas, nos chás e nas orações certas. Só que no caso da nossa gordura, as soluções dela eram verdadeiras torturas. Menina, vem cá que vovó vai te curar. Ela falava, me chamando para a cozinha toda manhã cedinho, antes mesmo do galo cantar. O cheiro forte de ervas ferventando já me dava náusea antes mesmo de eu ver o que ela tinha preparado. Vovó Angelina tinha uma teoria maluca sobre minha gordura. Ela achava que eu tinha um bicho na barriga, uma criatura que comia por mim e me fazia engordar. Essa menina tem um verme danado aí dentro, ela falava para os vizinhos. Um bicho que devora tudo que ela come e ainda pede mais. Por isso que ela não consegue emagrecer. A primeira, receita milagrosa, foi um chá de carqueja com boldo. Amargo que nem fel. Isso aí vai matar o bicho que tá na sua barriga? Ela dizia, me entregando a caneca fumegante. Vai envenenar essa criatura maldita que tá te fazendo gorda. O gosto era tão ruim que meu estômago embrulhava só de sentir o cheiro. Bebe tudo,
Não deixa nenhuma gota, ela ordenava, ficando ali parada me vigiando até eu engolir a última gota. Tem que matar o bicho, menina. Se não matar, ele vai crescer e você vai virar um monstro. O líquido descia queimando a garganta, e eu fazia uma careta que ela interpretava como frescura. Para de frescura, menina. Remédio amargo mata bicho ruim. Depois do chá vinha o tratamento completo. Vovó me fazia deitar na cama dela, que cheirava a cânfora, e passava um óleo fedorento na minha barriga, fazendo umas massagens que mais pareciam tortura. As mãos dela, secas e ásperas como lixa, esfregavam minha pele até ficar vermelha. Esse óleo é feito com banha de porco e pimenta malagueta, ela explicava, como se fosse uma fórmula mágica. Vai queimar toda essa gordura ruim que você tem aí dentro. O óleo ardia que nem fogo, deixava minha pele irritada e com um cheiro horrível que grudava na roupa. Eu ia para a escola fedendo a pimenta e os meninos faziam piada. A Angélica tá cheirando a linguiça estragada. Mas o pior mesmo eram os jejuns sagrados que ela inventava. Toda sexta-feira ela me acordava de madrugada para fazer o que ela chamava de dia de purificação. Eu não podia comer nada até o sol se pôr, só podia tomar água. Jesus jejuou 40 dias no deserto, ela dizia, sentada na cadeira de balanço dela, fazendo crochê enquanto me vigiava. Você não consegue ficar um dia sem comer? Onde está a sua fé, menina? Passava o dia todo ouvindo minha barriga roncar, sentindo a cabeça tonta, mas não podia reclamar porque senão ela dizia que eu não tinha fé suficiente. Mamãe ficava na cozinha, fazendo os doces dela, e eu via que ela também estava sofrendo, mas não podia me ajudar. Benedita, vovó gritava, quando via mamãe se aproximando de mim. Deixa essa menina em paz. Você já estragou ela o suficiente com suas mordomias. E sabe de uma coisa? De tanto vovó repetir aquela história do bicho faminto, eu comecei a acreditar que realmente tinha uma criatura vivendo dentro da minha barriga. Durante os jejuns, quando meu estômago fazia aqueles barulhos altos de fome, vovó ficava toda animada. Tá ouvindo? O bicho tá furioso, porque parou de comer. Ele tá se debatendo aí dentro, querendo comida. Vai ter que sair para se alimentar. E eu ficava apavorada, imaginando uma criatura tipo uma cobra raivosa, se mexendo no meu estômago. Mas assim que eu tinha a chance de comer alguma coisa escondida, sentia minha barriga se acalmar e pensava, pronto, alimentei o bicho. Agora ele parou de brigar. Era como se eu realmente tivesse dois seres dentro de mim. Eu e aquela coisa faminta que vovó dizia que morava na minha barriga. O pior de tudo era quando eu precisava ir ao banheiro. Ficava com um medo terrível de que o bicho saísse junto com o cocô. Toda vez que me sentava no vaso, olhava para baixo com o coração disparado, imaginando que ia haver uma criatura horrível ali no meio da sujeira. Tinha pavor de que ele fosse muito grande e me machucasse na hora de sair, que fosse rasgar minha bunda. Gente, hoje eu dou risada, mas naquela época eu acreditava e sofria de verdade. Às vezes ficava tanto tempo olhando pro vaso que vovó batia na porta. Que demora é essa aí dentro, menina? Eu não podia contar que estava esperando ver se o bicho ia aparecer, porque ela ia dizer que eu estava duvidando dos remédios dela. Teve uma época que ela resolveu que eu precisava usar uma roupa especial para suar a gordura. Era um tipo de camisola feita de saco de estopa, áspera que nem casca de árvore, que ela me fazia vestir por baixo da roupa normal. Isso aí vai fazer você suar toda a banha que tem no corpo, ela explicava, ajustando a roupa que coçava horrores na minha pele. E quando você suar, vai ver que não vale a pena ser gorda. Eu ia para a escola coçando que nem louca. A pele ficava toda irritada, mas não podia tirar porque ela checava quando eu voltava. Os outros meninos percebiam que eu estava sempre me coçando e faziam cada piada que me deixava com vontade de sumir no chão. Vovó também tinha mania de benzimento. Toda noite, antes de eu dormir, ela me fazia ajoelhar no quarto dela, enquanto ela fazia umas orações esquisitas, passando a mão na minha cabeça e murmurando palavras que eu não entendia. Sai, demônio da gula! Sai dessa criança!
Ela gritava, me segurando pelos ombros e me balançando. Em nome de Jesus, eu expulso esse espírito imundo que faz essa menina comer que nem porco. Eu ficava lá, tremendo de medo, achando que realmente tinha algum demônio dentro de mim. Nossa, como criança tem a cabeça fraca, né? A gente acredita em tudo que falam. Será que era isso mesmo? Será que eu era possuída pelo capeta e por isso não conseguia parar de engordar? A pior de todas as curas foi quando ela resolveu que eu precisava tomar purga. Era um óleo de mamona misturado com outras coisas que ela não quis me contar. O gosto era indescritível de ruim. E o efeito? Meu Deus do céu, que tortura! Passei 3 dias sem poder sair do banheiro, com uma cólica terrível, perdendo tudo que tinha no corpo. Fiquei fraca que nem passarinho, mas vovó ficava contente porque eu tinha emagrecido uns quilos. Tá vendo só? Funcionou. Ela comemorava. Agora é só manter o regime que você fica boa. Sabe o que mais doía em tudo isso? Ver como meus irmãos eram tratados de forma completamente diferente. Era como se na nossa casa existissem 2 famílias. A dos normais e a dos problemáticos. E eu e mamãe éramos os únicos membros da 2ª categoria. Antônio, meu irmão mais velho, era o orgulho de papai. Alto, elegante, puxou toda a beleza da família. Com 17 anos, já namorava a filha do prefeito, e todo mundo dizia que ele tinha futuro brilhante pela frente. Papai falava dele com um brilho no olho que eu nunca vi quando falava de mim. Esse menino vai longe, papai dizia, batendo no ombro do Antônio depois do jantar. Inteligente, garboso, bem relacionado. Vai ser doutor também, como o pai. Antônio era gentil comigo quando ninguém estava vendo. Às vezes me trazia um doce da rua, escondido no bolso, e me dava quando passava pelo meu quarto. Mas na frente dos outros, principalmente dos amigos dele, fingia que eu não existia. Uma vez ouvi ele falando com um colega: "Ah, essa aí é minha irmã. Meio, você sabe, né? Meio problemática." Carmen era a princesa da casa. Cintura de pilão, cabelo sempre arrumadinho, um sorriso que conquistava qualquer pessoa. As vizinhas viviam elogiando: "Que moça linda, filha do Dr. Sebastião." Ela ganhava vestido novo todo mês, sapato importado, perfume francês. Tudo que uma moça de família rica podia querer. "Carmen, você é a cara da beleza," vovó Angelina falava, passando a mão no cabelo dela. "Moça assim não vai ficar para titia, não. Vai casar com doutor, engenheiro, gente importante." Carmen tinha pena de mim, isso eu sabia. Às vezes ela me chamava no quarto dela e me emprestava um batom. Fazia penteados nos meus cabelos, colocava laços bonitos. "Você também é bonita, Angélica," ela dizia, mas eu via nos olhos dela que era mais compaixão do que verdade. Quando eu me olhava no espelho de batom, eu me sentia uma palhaça de circo. O pior de todos era o José, pura maldade concentrada. Magro como vara, esperto como raposa, e com uma língua afiada que fazia a vovó Angelina morrer de rir. Ele tinha inventado uns apelidos para mim e para mamãe que me davam vontade de sumir debaixo da terra. "Lá vem a dupla dinâmica," ele gritava quando eu e mamãe entrávamos na sala. "Rolha de poço e barril de chope." Todo mundo ria. Até papai soltava uma risadinha. Corrigir ele? Não, isso ninguém fazia. Deixava um menino de 12 anos fazer o que bem entendesse. E eu ficava ali, com a cara vermelha de vergonha, sem saber se chorava ou se corria para o quarto. José tinha um talento especial para me humilhar na frente de visita. Quando chegava gente em casa, ele sempre arrumava um jeito de me colocar em evidência. "Angélica, vai buscar um doce para a visita." "Ah, esqueci. Melhor não. Ela come tudo no caminho," ele falava. E os adultos riam como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Uma vez ele me fez uma maldade que nunca vou esquecer. Era aniversário dele, e tinha uma mesa cheia de doces na varanda. Eu estava olhando aqueles bolos, aqueles brigadeiros, com água na boca, quando ele chegou perto de mim. "Tá com vontade, né, Angélica?" Ele sussurrou no meu ouvido. "Pega um, vai. Ninguém vai ver."
Eu peguei um brigadeiro pequenininho, rapidinho, achando que ele estava sendo legal comigo por ser aniversário dele. Na mesma hora ele gritou: Papai, a Angélica tá roubando o doce da mesa. Papai veio que nem um furacão. Me pegou pelo braço na frente de todos os convidados e me arrastou para dentro de casa. A humilhação foi tanta que eu fiquei trancada no quarto o resto da festa, ouvindo o barulho das risadas lá fora. A Ana, minha irmã mais próxima, era minha única aliada de verdade. Mas ela também estava começando a engordar, como dizia a vovó, e eu via o medo nos olhos dela. Medo de virar igual a minha mamãe, Angélica. Ela me falava baixinho quando estávamos sozinhas. Será que eu vou ficar gorda também? Você acha que nasci com o bicho também? Eu não sabia o que responder. Não sei, Ana. Eu falava, abraçando ela. Mas se acontecer, a gente fica junto, tá bom? João, o caçula, ainda era pequeno demais para entender o que acontecia. Ele era carinhoso comigo, não fazia distinção. Subia no meu colo, me dava beijinho, me chamava de Janja. Era o único na família que me tratava como gente normal. Mas eu já percebia que, quando ele fazia carinho em mim na frente dos outros, vovó Angelina fazia cara feia. João, sai daí, menino. Vem cá com a vovó que é melhor. Eu usava roupas sob encomenda. Vovó mandava a costureira fazer umas roupas especiais para mim, sempre escuras, sempre largas, sempre feias. Dizia que assim que o bicho fosse embora, ela mesma iria na loja comigo e escolheria muitos modelos bonitos que as jovens usavam. Toda quinta-feira à noite e domingo de manhã, nossa família inteira se dirigia à igreja batista da cidade. Papai, sempre de terno engomado, mamãe com seus vestidos largos e escuros, nós filhos todos enfileirados como soldadinhos. Por fora, éramos a imagem da família cristã perfeita. A igreja era um prédio simples, de madeira pintada de branco, com bancos duros que rangiam a cada movimento. O cheiro de madeira velha, misturado com o perfume das senhoras, criava uma atmosfera que deveria ser de paz, mas para mim sempre foi de julgamento. Pastor Joaquim era um homem alto e magro, com uma voz que ecoava pelas paredes como trovão. Ele pregava com uma intensidade que fazia todo mundo ficar quietinho, pendurando nas palavras dele. Mas tinha um tema que ele adorava abordar, a temperança. Irmãos, ele berrava do púlpito, batendo a mão na Bíblia. O corpo é templo do Espírito Santo. E que tipo de templo vocês estão oferecendo ao Senhor? Toda vez que ele começava esse tipo de pregação, eu sentia todos os olhares se voltando para mim e para a mamãe, e para outros gordos ali presentes. Não era paranoia minha, não. Realmente olhavam. Sussurros baixinhos, cutucadas discretas. Olhadelas de lado. A igreja inteira sabia quem eram os gulosos da congregação. A gula é pecado, meus irmãos. Está escrito em Provérbios: não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. A falta de domínio próprio é uma afronta ao Criador. Eu ficava encolhida no banco, tentando me fazer pequena, mas impossível esconder meu corpo numa igreja onde todo mundo se conhecia. Mamãe, ao meu lado, baixava a cabeça e apertava a Bíblia contra o peito, como se aquilo fosse escudo contra as palavras que caíam sobre nós como pedradas. Vovó Angelina, sentada do outro lado de papai, balançava a cabeça concordando com cada palavra do pastor e de vez em quando me lançava um olhar que dizia: tá vendo? Até o pastor sabe que vocês são pecadoras. Depois do culto, na saída da igreja, era pior ainda. As senhoras se juntavam em rodinhas para comentar o sermão e sempre sobrava para nós. Tadinha da Benedita, eu ouvia Dona Conceição falar baixinho com Dona Maria. Mas ela que se cuide, né? O pastor tá certo quando fala de temperança. E a menina então? Dona Maria respondia, olhando na minha direção. Criança já desse jeito. Imagina quando crescer. É falta de pulso firme do doutor Sebastião. Dona Conceição completava. Homem que não consegue educar a própria família. Papai ouvia tudo calado, com a mandíbula travada de raiva. Não era raiva das mulheres fofoqueiras, não. Era raiva nossa, minha e da mamãe, por estarmos causando essa humilhação pública.
Vamos embora. Ele falava entre os dentes, nos empurrando em direção ao carro. Já chega de vergonha por hoje. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era ensurdecedor. Só se ouvia o barulho do motor e o som dos pneus na estrada de terra. Mas eu sabia que quando chegássemos em casa, ia ter sermão. Isso tudo que te contei é para você entender o que eu passava dentro de casa. Agora vou te contar o que era ainda mais difícil. A vida na escola. As coisas pioraram muito quando chegou a Katarina Kowalski. Era uma menina polonesa, filha de imigrantes que tinham se mudado para nossa cidade. E ela era tudo que eu não era. Loira como milho, magra como vara, com olhos azuis que pareciam pedrinhas do rio. Desde o primeiro dia que ela pisou na escola, virou o centro das atenções. Olha só que princesinha. As meninas sussurravam quando ela passava. Parece boneca de porcelana. Katarina falava com sotaque estrangeiro. Usava vestidos bordados que a mãe fazia e tinha um jeito delicado de se mover que fazia todo mundo parar para olhar. Era inteligente também. Sempre tirava as melhores notas e a professora Dona Eulália vivia elogiando ela na frente da turma. Vejam a caligrafia da Katarina, ela dizia, mostrando o caderno da menina para todos. Letra de princesa. Eu observava tudo calada do meu canto no fundo da sala, sentindo uma mistura estranha de admiração e inveja. Como era possível uma pessoa ser tão perfeita? Como era possível alguém receber tantos elogios, tanta atenção positiva? Mas o que mais me incomodava era ver como Katarina me olhava. Não era com pena como algumas crianças faziam, nem com nojo como outras. Era com uma curiosidade cruel, como se eu fosse um animal estranho no zoológico. Por que você é assim? Ela me perguntou um dia no recreio, chegando perto de mim, enquanto eu estava encostada na parede. O sotaque dela deixava as palavras ainda mais cortantes. Como assim? Respondi baixinho. Tão gorda. Na Polônia não tem criança assim. As amigas dela riram e eu senti o rosto pegar fogo de vergonha. A partir daquele dia, Katarina virou minha principal torturadora na escola. Era ela quem inventava as brincadeiras mais cruéis. Vamos brincar de zoológico, ela dizia para as outras meninas. A Angélica é o elefante. E todas riam, me cercando e fazendo barulho de animais. Ou então, vamos ver se a Angélica consegue passar pela porta do banheiro. E me empurravam para dentro do banheiro pequeno, fingindo que eu não cabia. O pior era quando elas me trancavam lá dentro. Katarina descobriu que a porta do banheiro das meninas estava com a fechadura meio quebrada e dava para trancar por fora. Várias vezes elas me empurravam para dentro, batiam a porta e giravam a chave, me deixando presa lá dentro enquanto elas iam brincar. Socorro! Eu gritava, batendo na porta. Me tirem daqui. Mas elas só riam do lado de fora. Fica aí quieta, elefante. Zoológico fechou. Eu ficava ali, chorando no escuro, até alguma professora ou zelador seu Manuel escutar meus gritos e vir me soltar. Mas nunca dava em nada. As meninas sempre inventavam que tinha sido brincadeira, que não sabiam que eu estava com medo. Um dia, coisa de 2 semanas depois da festa da cidade, a situação chegou ao limite. Era hora do recreio e Katarina veio com as amigas dela, a Sílvia, a Teresa e a Marcela, todas filhas de famílias importantes da cidade. Olha lá a barriguda, Katarina falou alto, apontando para mim. Hoje vamos brincar de circo. Ela vai ser o palhaço gordo. Elas me cercaram no pátio, começaram a me empurrar de uma para outra, rindo e fazendo piadas. Eu tentava sair do meio, mas toda vez que me movia, uma delas me empurrava de volta. Para, eu gritei, com lágrimas nos olhos. Deixem eu sair. Palhaço que chora. Katarina riu. Que palhaço ruim. Foi quando ela me deu um empurrão mais forte. E eu tropecei, quase caindo. Alguma coisa dentro de mim se quebrou naquele momento. Toda a raiva, toda a humilhação, toda a dor que eu vinha guardando explodiu de uma vez. Chega, gritei, e empurrei Katarina com toda a força que tinha. Ela voou para trás, os braços batendo no ar, tentando se equilibrar.
mas estava muito perto do poço velho que ficava no fundo do pátio. Era um poço antigo, que não usavam mais, coberto com umas tábuas velhas para ninguém cair dentro. Catarina bateu com as costas na cobertura de madeira. Escutei um estalo alto, como galho de árvore quebrando. As tábuas cederam e ela desapareceu dentro do buraco negro. O silêncio que seguiu foi terrível. Por um segundo, ninguém se mexeu. Então veio o barulho, um splash alto, o som de alguém caindo na água. Catarina! As meninas gritaram todas ao mesmo tempo. Eu corri até a beira do poço e olhei para baixo. Era fundo, muito fundo, e estava cheio de uma água escura e fedorenta. Catarina estava boiando ali embaixo, desacordada, o vestido branco espalhado na água suja como uma flor murcha. Ela matou a Catarina? A Sílvia gritou, apontando para mim. A barriguda matou a Catarina. Todo o pátio virou um caos. Crianças correndo, gritando, professores aparecendo de todos os lados. Eu estava paralisada na beira do poço, olhando para aquela menina linda flutuando na água podre. Meu Deus, meu Deus! Dona Eulália repetia chegando correndo. Chamem o zelador. Chamem alguém. Foi o seu Manuel quem apareceu primeiro correndo, viu a situação e sem pensar duas vezes pulou dentro do poço. Cuidado, seu Manuel, gritava a diretora de cima. A água tá podre. Ele pegou Catarina no colo e com a ajuda de uma corda que surgiu de repente, amarrou Catarina e a levantou para que os outros professores pudessem puxar ela para fora. Quando tiraram a menina do poço, ela estava completamente mole, toda molhada daquela água nojenta, com a pele pálida como papel. Ela tá morta, alguém gritou. A Angélica matou ela. Mas aí Catarina tossiu, cuspindo uma quantidade enorme de água suja. Tossiu, tossiu, até que abriu os olhos, confusa e assustada. Tá viva. Graças a Deus, tá viva. Dona Eulália chorou de alívio. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Senhor Jesus, o que seria de mim se ela tivesse morrido? Mas Catarina estava toda machucada. O braço esquerdo estava numa posição estranha, claramente quebrado, e tinha um corte feio na testa que sangrava muito. As roupas lindas estavam destruídas, e ela cheirava podridão. A ambulância chegou rápido. Enquanto isso, todas as crianças me olhavam como se eu fosse um monstro assassino. Fui ela. Fui a Angélica que empurrou. As meninas falavam para qualquer adulto que quisesse ouvir. Ela tentou matar a Catarina. A notícia se espalhou pela cidade inteira em questão de horas. E claro, meus pais foram chamados na escola. Papai chegou do escritório, com a cara mais carrancuda que eu já tinha visto na vida. Mamãe vinha atrás dele, toda nervosa, torcendo as mãos. A diretora contou tudo o que tinha acontecido. Como se eu fosse uma criminosa. Doutor Sebastião, a diretora disse. Sua filha empurrou a menina com muita força. Foi um ato de violência deliberado. Mas ela foi provocada. Mamãe tentou falar. Essas meninas vivem implicando com ela. Ela sempre reclama para mim. Provocada ou não, Dona Benedita, quase matou uma criança. O pai da Sílvia interrompeu. Sua filha é perigosa. Papai ficou em silêncio o tempo todo, só ouvindo. O rosto dele estava vermelho de raiva, e eu via a veia da testa saltando. Quando saímos da escola, ele me pegou pelo braço com tanta força que deixou marca. O caminho de volta para casa foi o mais longo da minha vida. Papai dirigindo em silêncio absoluto, mamãe olhando pela janela com lágrimas nos olhos, e eu no banco de trás, sabendo que minha vida tinha acabado. Quando chegamos em casa, papai me arrastou direto para o quarto, tirando o cinto da calça. Eu nunca tinha apanhado de cinto na vida. Papai sempre só ameaçava, gritava, castigava, mas nunca tinha me batido de verdade. Naquele dia foi diferente. Papai, por favor, chorei, mas ele não quis nem saber. A primeira cintada nas costas doeu tanto que eu gritei. Era o lado da fivela. A segunda foi na perna. A terceira nas costas de novo. Ele batia e gritava ao mesmo tempo. Você quase matou uma criança.
Quase virou assassina. Que vergonha é essa? Mamãe apareceu na porta, desesperada. Sebastião, para. Foi um acidente. Sai daqui, Benedita. Papai berrou. Você não se mete. Não bate mais nela, pelo amor de Deus. Foi quando papai se virou e deu um tapa na cara da mamãe que ecoou pela casa inteira. Ela voou para trás, a mão na bochecha vermelha. A culpa é sua, ele gritou para ela. Quando casei com você, era uma mulher magra, bonita, normal. Agora olha o que você virou. Um bagulho, e ainda criou essa menina igual a você. Duas inúteis. Mamãe desabou a chorar, e eu também chorava, ainda recebendo cintadas. Vovó Angelina apareceu na porta, mas em vez de me defender, balançou a cabeça com aprovação. Tinha que ter feito isso há muito tempo, Sebastião. Ela disse. Quando papai finalmente parou, eu estava toda marcada, com vergões vermelhos nas costas e nas pernas. Ele guardou o cinto, respirando pesado. Agora, você vai ficar de castigo até eu decidir o que fazer com você, ele disse. E nem pensa em jantar hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. Foi a primeira vez que pensei seriamente em fugir de casa. Ou coisa pior, porque naquele momento, eu realmente acreditei que era um monstro, que era perigosa, que merecia todo aquele sofrimento. A partir daquele dia, tudo mudou. Na escola, eu virei oficialmente a menina que quase matou a Catarina. Em casa, papai mal olhava para mim. E mamãe, coitada da mamãe, também passou a apanhar quando ele bebia. Porque a partir daquele dia, papai começou a beber. Teve uma época que comecei a fazer jejuns por conta própria, achando que isso ia me aproximar de Deus. Ficava dias sem comer direito, orando, pedindo para ele me transformar numa jovem normal. Chegava na escola tonta de fome, mas achando que estava sendo espiritual. Deus, eu orava de noite, ajoelhada do lado da cama, faz eu acordar magra amanhã. Mostra para todo mundo que o Senhor me ama também. Pelo amor de Jesus, me tira esse peso de cima. Mas eu sempre acordava igual. E aí a culpa vinha ainda mais forte, porque significava que ou Deus não queria me ajudar, ou eu não merecia ser ajudada. Pastor Joaquim, por incrível que pareça, foi uma das poucas pessoas que tentou me tratar com carinho. Depois de um culto onde ele tinha pregado especialmente duro sobre temperança, ele me chamou num canto. Angélica, ele falou, abaixando para ficar na minha altura. Você sabe que Deus te ama do jeito que você é, né? Eu balancei a cabeça, mas sem muita convicção. O que eu prego sobre cuidar do corpo é importante, mas o mais importante é o coração. E seu coração é bom, menina. Eu vejo isso. Foram as primeiras palavras de consolo que recebi de uma autoridade religiosa, mas mesmo assim, não conseguia me livrar da sensação de que minha aparência era uma ofensa a Deus. As outras crianças da igreja também me tratavam diferente. Na escola dominical, quando a tia ensinava sobre Davi e Golias, algum menino sempre fazia piada. A Angélica parece o Golias, e todo mundo ria. Depois do episódio do poço, nossa casa virou um lugar sombrio. Papai começou a chegar em casa fedendo a cachaça, com os olhos vermelhos e a fala meio enrolada. E quando ele bebia, a violência que antes era só comigo e mamãe se espalhava por toda a casa como uma doença. Mamãe mudou muito naqueles anos. Nessa época eu tinha 12 anos. A mulher doce que me consolava na cozinha com biscoitos escondidos foi sumindo aos poucos, como se estivesse se desfazendo por dentro. Ela emagreceu, ficou com olheiras fundas, e às vezes eu a pegava parada no meio da sala, olhando para o nada com uma tristeza que dava medo. Meus irmãos também estavam mais próximos dela, até o José, que era o mais atrevido. As noites eram as piores. Quando papai chegava bêbado, sempre arrumava motivo para brigar. Às vezes ele batia nela. Eu ouvia do meu quarto os gritos, o barulho de tapa, mamãe chorando baixinho para não acordar a casa toda. Em algumas dessas noites, depois que papai desmaiava bêbado no quarto, mamãe vinha para minha cama. Angélica, ela sussurrava, posso dormir aqui com você hoje?
Eu abria espaço na cama pequena, e ela se deitava do meu lado ainda tremendo de medo. Ficávamos ali no escuro, as duas rejeitadas se consolando em silêncio. Às vezes ela chorava baixinho, e eu passava a mão no cabelo dela, tentando dar o carinho. Eu lembro que ela falava que tinha saudades da mãe dela. Dizia que eu teria gostado de conhecer ela. Eu morria de dó da minha mãe. Foi numa dessas manhãs, quando mamãe tinha dormido comigo, que escutei uma conversa que mudou tudo. Eu tinha descido para tomar água e ouvi mamãe conversando baixinho com a Josefa na cozinha. Parei atrás da porta para escutar. Josefa, mamãe falava com a voz quebrada. Você sabe onde ele vai quando não vem dormir em casa? Dona Benedita, a senhora não quer saber disso, não? Por favor, Josefa, eu preciso saber. A Josefa suspirou pesado. Ele vai na zona, dona. Tem umas mulheres lá que fazem essas coisas por dinheiro. A Valdirene, a Sueli, todo mundo sabe. Escutei mamãe soluçar baixinho. Eu sabia, no fundo eu sabia. Deve ter nojo de mim. Não fala assim, dona Benedita. É verdade, Josefa. Eu me tornei tudo que ele odeia. Gorda, feia, velha. Voltei para o quarto com o coração apertado. Mamãe não só o apanhava de papai, como ainda tinha que aturar a humilhação de saber que ele procurava outras mulheres. Eu não sabia o que um homem e uma mulher faziam quando estavam sozinhos. Só sabia que o certo era estar com a esposa. Os dias foram passando e mamãe foi ficando cada vez mais apagada. Papai nem notava. Chegava bêbado, comia calado, dormia, ia trabalhar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. A casa virou um cemitério de pessoas vivas. Foi numa quinta-feira de dezembro que aconteceu. Nessa época eu estava com 13 anos. O dia tinha amanhecido estranho, com um silêncio diferente. Normalmente mamãe já estava na cozinha cedo, ajudando a Josefa com o café. Mas naquele dia, não havia barulho nenhum vindo de lá. Vovó Angelina foi quem estranhou primeiro. Cadê a Benedita? Ela perguntou, indo para a cozinha. Josefa, você viu ela hoje? Não, dona Angelina. Pensei que tivesse dormindo até mais tarde. Benedita nunca dorme até tarde. Vai ver o que está acontecendo. Eu estava tomando café quando vovó subiu para verificar. Ouvi ela batendo na porta do quarto. Benedita, Benedita, você tá aí? Silêncio. Benedita, gritou mais alto. Nada. Foi quando ouvi vovó tentando abrir a porta. E depois um grito que gelou meu sangue. Meu Deus do céu. Josefa, vem aqui correndo. Larguei a xícara de café e corri. A porta do quarto dos meus pais estava aberta e vovó estava parada na entrada, branca como papel, a mão na boca. Não entra, menina. Ela gritou quando me viu. Não entra. Mas eu já tinha visto. Mamãe estava pendurada no lustre do quarto. Um lençol amarrado no pescoço. Os pés dela balançavam a uns palmos do chão. E o rosto estava roxo, a língua para fora. Comecei a gritar. Gritar e gritar até não ter mais voz. Josefa apareceu correndo, viu a cena e também começou a chorar e gritar. Vovó me empurrou para fora do quarto e fechou a porta. Vai para seu quarto. Ela ordenou, mas a voz dela estava tremendo. Vai e não sai de lá. Eu não conseguia parar de gritar. A imagem da mamãe pendurada ficou grudada nos meus olhos como ferro em brasa. Minha mãe, a única pessoa que me amava nesse mundo, desistiu da vida. Logo a casa se encheu de gente. Antônio chegou correndo do trabalho, o rosto branco de susto. Carmen apareceu chorando, ainda de camisola, os cabelos desarrumados. José ficou parado na porta da sala, tremendo, sem conseguir falar nada. Ana se agarrou em mim, soluçando que nem criança pequena. João, tadinho tão pequeno, era um choro sem consolação. Alguém foi chamar papai no escritório. Quando ele chegou e viu toda aquela confusão, toda aquela gente chorando, soube na mesma hora o que tinha acontecido. Nem precisou ninguém contar. Benedita, Benedita, perdoa. Ele gritava de joelhos no chão.
Perdoa, pelo amor de Deus. Eu não queria, mas era tarde demais para perdão. Naquele momento eu odiava meu pai. A culpa era dele e da bruxa da minha avó. A casa virou um entra e sai de gente. Vizinhos, parentes, conhecidos da igreja, todo mundo querendo ajudar, todo mundo com palpite. As mulheres tomaram conta da cozinha, preparando comida para o velório. Os homens cuidavam dos preparativos, do caixão, das flores. Carmen não parava de chorar. Por que ela não me falou? Repetia sem parar. Por que ela não pediu ajuda? Antônio tentava consolar todo mundo, mas eu via que ele também estava perdido. Meu irmão mais velho, que sempre foi tão seguro, agora parecia uma criança assustada. José ficou calado o tempo todo. Ele que sempre teve resposta para tudo na ponta da língua, agora não conseguia nem olhar para o caixão. Ana não largava da minha mão, com medo de que eu também fosse embora. O velório foi uma tortura. A cidade inteira veio ver, não por tristeza, mas por curiosidade mórbida. As mulheres sussurravam sobre pecado, sobre como era vergonhoso uma mulher fazer o que minha mãe fez. Coitada da Benedita, elas falavam em grupinhos. Mas que exemplo deixa para os filhos? Dizem que o marido batia nela. Eu ouvia tudo calada, vestida de preto, sentindo o peso de todas aquelas palavras. Será que eu tinha culpa? Será que o episódio da Catarina tinha empurrado mamãe para o desespero final? Pastor Joaquim teve dificuldade para fazer o funeral. Na religião protestante, tirar a própria vida era pecado imperdoável. Mas ele conseguiu falar sobre perdão divino, sobre a dor que às vezes fica grande demais para aguentar. Benedita era uma mulher sofrida. Ele disse no sermão, a voz embargada. E às vezes o sofrimento fica pesado demais para carregar sozinha. Mas Deus é misericordioso. Ele entende a dor que não conseguimos mais suportar. Depois do enterro, nossa casa virou um túmulo. Papai parou de beber de uma hora para outra, mas ficou como um fantasma, andando pelos corredores sem falar com ninguém. Vovó assumiu o comando da casa com mão de ferro, mas até ela parecia abalada. Antônio largou os estudos para cuidar de todo mundo. Ana parou de comer e ficou magra que nem palito. João fazia xixi na cama toda noite e acordava chamando por mamãe. Sua mãe foi fraca, vovó me disse um dia, mas a voz dela não tinha a dureza de antes. Mulher forte não faz isso, não abandona os filhos. Mas eu sabia que mamãe não era fraca. Ela tinha aguentado anos de humilhação, de pancada, de rejeição. Tinha cuidado de mim quando ninguém mais queria nem saber. Mamãe tinha sido a pessoa mais forte que conheci. Só que até os fortes quebram quando a carga fica pesada demais. Deus que me perdoe, mas eu tinha vontade de dar uns tapas na cara da minha avó. A casa que antes era barulhenta, cheia de discussões e movimentos, virou um museu silencioso. Cada um de nós se trancou na própria dor. As refeições viraram um suplício de silêncio. O lugar de mamãe na mesa ficou vazio por meses. Ninguém tinha coragem de sentar lá. Naquela noite, sozinha no meu quarto, peguei o último biscoito que mamãe tinha feito e guardado na gaveta. Comi devagar, tentando lembrar do gosto dos nossos segredos de cozinha, dos nossos momentos roubados de carinho. Obrigada, mamãe, sussurrei no escuro. Obrigada por ter me amado. E chorei até não ter mais lágrimas. Porque agora eu estava realmente sozinha no mundo. Aos 16 anos, eu já tinha me resignado à ideia de que jamais seria notada por menino algum. Vovó Angelina sempre dizia que moça gorda fica pra titia, e eu comecei a acreditar que esse seria mesmo meu destino. Carmen já tinha casado aos 17, numa cerimônia linda que foi assunto na cidade por meses. Ana, um ano mais velha que eu, já recebia pretendentes aos domingos. E eu continuava ali, a filha problemática que ninguém queria. Foi numa terça-feira de março que papai chegou em casa com uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Angélica, mãe, ele chamou depois do jantar. Quero falar com vocês duas na sala. Vovó e eu nos entreolhamos. Já na sala, o pai disse,
Arranjei um casamento para Angélica. Ele anunciou sem rodeios. Meu coração parou. Como assim, papai? Apareceu um pretendente, homem sério, trabalhador que está disposto a casar com você. Mas quem é? Otávio dos Santos, viúvo, 45 anos, tem uma casa de discos na cidade vizinha. Homem de posses, respeitado. 45 anos. Era mais que o dobro da minha idade. Papai, eu não conheço esse homem. Tem idade para ser meu pai? Vovó veio com a pergunta básica dela. Sebastião, ele sabe que ela é gorda. Veja bem, ele pode querer devolver ela. Sabe, ele disse que, se é jovem é o que basta. Papai e a vovó conversavam como se eu não estivesse bem ali na frente deles. Ele continuou falando para a vó e Angélica. Bem, Angélica não pode se dar ao luxo de escolher. Apareceu um homem disposto a casar com ela, aceitando a condição em que ela se encontra. É uma bênção de Deus. As palavras dele eram como tapas na cara, duras, frias, diretas. A condição em que eu me encontrava. Como se eu fosse um objeto defeituoso que alguém, por misericórdia, estava disposto a comprar com desconto. O Otávio é um bom homem. Perdeu a esposa há 3 anos, não tem filhos. Precisa de uma mulher para cuidar da casa dele. E você precisa de um marido, porque senão vai ficar encostada aqui até eu morrer. Quando é o casamento? Vovó perguntou. Daqui a 2 meses. Já está tudo acertado. Ele vem conhecer a noiva no domingo que vem. Domingo que vem. Eu ia conhecer meu futuro marido dali a 5 dias. Papai, por favor, deixe eu pelo menos conhecer ele antes de decidir. Já está decidido, Angélica. Eu assinei o compromisso. Você vai se casar. E pronto. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Ana tentou me consolar. Mas o que ela podia falar? Ela era bonita, magra. Tinha um futuro cheio de possibilidades pela frente. Eu estava sendo vendida como gado para um homem que nem conhecia. No domingo seguinte, Otávio chegou para me conhecer. Eu estava no meu quarto, arrumada com um vestido menos feio que tinha, quando ouvi o barulho do carro parando na frente de casa. Angélica, desce! Papai gritou. Seu noivo chegou. Desci as escadas com as pernas bambas. Na sala, estava um homem baixo, meio careca, com uma barriga proeminente e um bigode grisalho. Ele usava um terno escuro que cheirava a naftalina e sapatos que rangiam quando ele se movimentava. Otávio, esta é minha filha Angélica, papai disse, me empurrando levemente para frente. O homem me olhou de cima embaixo, como se estivesse avaliando uma mercadoria. Demorou uns segundos analisando, depois assentiu com a cabeça. Está bem, ele disse com uma voz rouca de fumante. Angélica, cumprimente seu noivo, papai ordenou. Estende a mão tremendo, e ele a apertou com força demais. A mão dele era áspera, com dedos grossos e unhas sujas. Menina obediente? Ele perguntou para papai como se eu não estivesse ali. Muito obediente. Sabe cozinhar, costurar, cuidar de casa. Foi bem educada. Ótimo. Não gosto de mulher respondona. Eles falaram sobre mim como se eu fosse um animal que estava sendo negociado. Discutiram o dote, as condições da cerimônia, onde seria a festa. Eu fiquei ali, parada como um móvel, assistindo minha vida ser decidida por 2 homens. Angélica. Otávio se dirigiu a mim pela primeira vez. Você sabe cozinhar feijão? Sei, senhor. E lavar roupa? Sei. Ótimo. É tudo o que preciso saber. Depois que ele foi embora, senti como se tivesse sido atropelada por uma carroça. Aquele homem grosseiro, sem educação, que me olhava como se fosse um objeto, seria meu marido para o resto da vida. Papai, ele nem conversou comigo direito. Conversar para quê? Casamento não é conversa, é trabalho. Você vai cuidar da casa dele e ele vai te sustentar. É uma troca justa. Mas e se a gente não se entender? Vocês vão se entender porque você vai fazer tudo o que ele mandar. É assim que funciona casamento, Angélica. A mulher obedece, o homem manda. A única coisa que eu percebi
era que meu pai queria se livrar de mim a qualquer custo. Nas semanas seguintes, a casa virou um caos de preparativos. Vovó Angelina estava eufórica. Era outra que, finalmente, ia se livrar de mim. Carmen veio ajudar com os preparativos, fingindo alegria, mas com pena nos olhos. Ana ficava quieta, percebendo que meu destino podia ser o dela também. Pelo menos você vai ter sua própria casa. Ana tentou me animar. Vai ser livre. Livre? Ia trocar uma prisão por outra. Em vez de obedecer ao papai, ia obedecer ao marido. Em vez de servir vovó Angelina, ia servir Otávio. O vestido de noiva foi feito pela dona Aparecida, a mesma costureira que fazia minhas roupas horríveis. Era simples, branco, largo como uma tenda. Noiva robusta não usa vestido justo, ela explicou. No dia do casamento, acordei com vontade de fugir. Fugir para onde? Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém fora da cidade, não sabia como sobreviver sozinha. A cerimônia foi na Igreja Batista, com toda a cidade importante presente. Eu entrei de braços dados com papai, ele sorrindo orgulhoso como se tivesse feito um grande negócio. E tinha feito mesmo. Tinha se livrado da filha problemática e ainda ganhou um dote do noivo, na hora dos votos. Quando o pastor perguntou se eu aceitava Otávio como esposo, minha voz saiu tão baixa que quase ninguém ouviu. Aceito, murmurei, mas por dentro estava gritando. Não aceito, não aceito. Quando Otávio me beijou no altar, senti um gosto amargo de cigarro na boca. Na festa, enquanto todos comemoravam, eu me sentia como se estivesse no meu próprio velório. Todos me abraçaram na hora da despedida. Apesar de tudo, eu preferia ter ficado ali. A viagem para a casa dele durou 3 horas de carro. Otávio dirigia calado, mastigando fumo e cuspindo pela janela de vez em quando. Minha filha, se você quiser saber as coisas que passei na vida de casada, escreva nos comentários, parte 2. Assim saberei que você está gostando da minha companhia. Já vou te adiantar, sofri demais nas mãos daquele homem. Minha história continua com muitas reviravoltas, que é de surpreender qualquer um. Não esquece de conferir o livrinho 100 Chás das Avós para Diversos Males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas. Para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor. Tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.